E se a Mesopotâmia tivesse permanecido unida? E se a terra entre rios, o berço da humanidade, nunca tivesse se fragmentado em guerras intermináveis, mas sim florescido como um império indivisível? Imagine um mundo onde os primeiros tijolos de barro não ergueram apenas templos e muralhas, mas uma civilização capaz de se manter inteira contra o templo. Um mundo em que babilônios, assírios, sumérios e acádios não se devorassem em sangue, mas marchassem lado a lado sobre uma única bandeira. Mas aqui surge a dúvida inquietante. Seria essa unidade uma promessa de glória ou uma maldição de poder absoluto? O que teria sido da humanidade se a Mesopotâmia tivesse ditado sozinha as regras da história? Prepare-se, porque essa viagem vai arrancar você da história que conhecemos e arrastá-lo para um universo onde nada é certo e tudo é possível. Antes, porém, precisamos olhar para a realidade. A Mesopotâmia real nasceu da fertilidade do Tigre e do Eufrates. Ali surgiram a escrita, a roda, as primeiras leis e os primeiros exércitos organizados. Mas também ali floresceu a divisão. Cidade contra cidade, reino contra reino, império contra império, sangue contra sangue. O ciclo era sempre o mesmo. A ascensão gloriosa de uma cidade-estado, seguida por sua queda diante da ambição do vizinho. Ur, Nippur, Babilônia, Assur, todos ergueram-se, todos caíram. E no fim, a unidade nunca passou de um sonho frágil. Mas, e se esse sonho não tivesse sido destruído? E se em vez de disputa sem fim, tivesse surgido um pacto eterno capaz de transformar aquela terra em um poder absoluto imortal? O destino da humanidade mudaria para sempre. E é exatamente esse futuro alternativo que iremos explorar agora. Mas antes de mergulharmos nessa linha do tempo proibida, se você também deseja explorar os segredos do e se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. E lembre-se, o que você está prestes a ouvir não é apenas uma hipótese, é um aviso sombrio de como o mundo poderia ter sido. E se a Mesopotâmia tivesse permanecido unida? A resposta começa agora. Imagine que, em vez de se fragmentar, a Mesopotâmia tivesse encontrado sua força na união. Sumérios, acádios, babilônios e assírios não como inimigos, mas como membros de um mesmo corpo. Em vez de cercas de ódio e muralhas de medo, teríamos estradas ligando cidades, rios navegados como veias pulsando riqueza. A escrita cuneiforme não seria apenas o registro de dívidas e colheitas. Seria a língua oficial de um império eterno, preservada e transmitida sem rupturas. A primeira lei escrita, o Código de Hammurabi, não seria um vestígio do passado, mas o alicerce jurídico de toda a humanidade. Nesse mundo, as guerras não devastariam plantações nem reduziriam templos a cinzas. A força que na nossa história foi gasta em destruição seria canalizada em expansão, conhecimento e domínio. Matemática, astronomia e arquitetura, todas floresceriam sem o medo constante da próxima invasão. Mas será que a unidade significaria paz? Ou apenas transformaria a ambição em algo ainda maior? Porque um império unido, inquebrável e rico em recursos, logo olharia além de suas fronteiras. O Egito, com seus faraós e pirâmides, não teria descanso. A Anatólia, com seu cobre e ferro, se tornaria alvo inevitável. E o Mediterrâneo, que na nossa história viu fenícios, gregos e romanos florescerem, talvez jamais tivesse a chance de brilhar. A humanidade seria moldada não pelo pluralismo de culturas, mas pelo domínio de uma só. Um único centro de poder, irradiando sua vontade como uma sombra sobre o planeta.
Mas ninguém podia imaginar o que essa unidade traria consigo. Porque, quando um povo acredita que sua lei é eterna e que seus deuses são os únicos dignos de adoração, o preço da ordem pode ser a extinção da liberdade. E é aqui que a tensão começa a se erguer como uma muralha. Porque, se a Mesopotâmia tivesse permanecido unida, talvez a própria ideia de diversidade cultural nunca tivesse existido. Mas o que aconteceria com o resto do mundo, esmagado por esse poder absoluto? É o que vamos descobrir na próxima parte. A Mesopotâmia unida não ficaria confinada às margens do Tigre e do Eufrates. Não bastaria governar campos férteis e cidades brilhantes. Um império assim não conhece limites. Primeiro, seus exércitos marchariam para o oeste, rumo às terras da Síria e do Levante. Cidades costeiras, que na nossa história dariam origem aos fenícios e à invenção do alfabeto, seriam reduzidas a províncias obedientes. A genialidade marítima desses povos? Subjugada, usada apenas para fortalecer a frota mesopotâmica. Em seguida, o olhar cairia sobre o Egito. Os faraós, acostumados a governar como deuses, teriam diante de si um inimigo que se dizia herdeiro dos próprios deuses da criação. Imagine as pirâmides não como símbolos de soberania egípcia, mas como monumentos apropriados, cobertos por inscrições cuneiformes. E no norte, o desafio seria ainda mais decisivo. As montanhas da Anatólia, ricas em minérios, seriam alvo da ambição mesopotâmica. O ferro, que na nossa linha do tempo deu poder aos hititas e aos impérios posteriores, estaria sob controle exclusivo de uma única potência. Sem competição, o avanço tecnológico de toda a humanidade seguiria uma única direção, a da Mesopotâmia. Mas essa expansão teria um preço, porque a diversidade cultural que conhecemos, gregos, fenícios, hebreus, persas, seria sufocada antes mesmo de florescer. As histórias, as religiões, os mitos que moldaram o mundo real poderiam nunca existir. Um só panteão, uma só lei, uma só língua. E aqui surge o dilema. Será que um mundo unificado pela Mesopotâmia teria sido mais justo, mais organizado ou apenas mais opressor? A ordem perfeita muitas vezes nasce da tirania. E quando não há rivais, quem ousa limitar o poder? Enquanto o império cresce, a sombra que ele projeta começa a cobrir toda a história humana. E sob essa sombra, uma revelação sombria se aproxima. Uma virada que mudaria não apenas fronteiras, mas o destino da própria espiritualidade humana. Porque se a Mesopotâmia tivesse se mantido unida, o mundo das crenças jamais teria sido o mesmo. E é exatamente isso que veremos na próxima parte. Na Mesopotâmia real, cada cidade tinha seu próprio deus protetor. Babilônia cultuava Marduk, Ur reverenciava Nana, Assur era sagrado para os assírios. Essa diversidade espiritual era reflexo da fragmentação política. Cada povo, um panteão, cada cidade, um altar. Mas, no Império Unido, essa diversidade não sobreviveria. A fé seria centralizada, moldada como arma política. Marduk, o deus de Babilônia, se ergueria como senhor absoluto, eclipsando todos os outros. As preces, antes múltiplas, polifônicas, seriam transformadas em uma única voz de submissão. Agora, imagine o impacto disso além das fronteiras. No Egito, os deuses solares seriam taxados de falsos. Na Anatólia, cultos milenares seriam apagados. E até mesmo os hebreus, que na nossa história plantariam a semente do monoteísmo, poderiam ter sido sufocados antes de escrever uma só linha de suas escrituras. O que nasceria então seria uma fé global, mas não de liberdade, e sim de obediência. Um sistema religioso que legitimaria o poder absoluto do império, gravado em tabuletas de argila e proclamado em zigurates erguidos como faróis de dominação. A humanidade não conheceria a diversidade de mitos que inspiraram nossa imaginação. Não haveria epopeias gregas, não haveria Torá, não haveria filosofia indiana florescendo em paralelo. Haveria apenas a verdade imposta pela Mesopotâmia. E aqui está a virada. O primeiro Império Unido da Terra não apenas governaria corpos e terras, mas também dominaria as almas. Um só império, um só Deus, uma só lei. Mas, se todos os caminhos da espiritualidade fossem controlados desde o início por uma única civilização,
Como isso afetaria o nascimento das ideias de liberdade, de filosofia e até mesmo de ciência? A resposta é perturbadora. E no coração desse dilema, a humanidade enfrentaria seu maior teste. Porque um império que governa os céus e a terra logo começaria a sonhar em governar até mesmo o futuro. E é esse futuro sombrio que vamos explorar na próxima parte. Com a religião controlada e as fronteiras expandidas, a Mesopotâmia unida voltaria seus olhos para outra fronteira, o conhecimento. Ali já haviam nascido a escrita, a matemática, a astronomia. Mas agora, sem guerras internas para destruir bibliotecas ou dispersar sábios, esse saber se multiplicaria sem interrupção. Tabuletas de argila se transformariam em arquivos colossais, acumulando séculos de observações astronômicas. O movimento dos astros seria calculado com precisão jamais vista. O calendário lunar, que na nossa história guiava plantações e rituais, evoluiria para uma ciência do tempo, usada não para marcar colheitas, mas para prever eclipses, enchentes e até justificar guerras sagradas. Imagine um império que não apenas constrói muralhas, mas prevê o futuro do céu, que não apenas governa cidades, mas dita a ordem do cosmos. Os zigurates deixariam de ser apenas templos, seriam observatórios, torres do saber e da vigilância. Mas aqui está o preço. O conhecimento, em vez de libertar, seria acorrentado ao trono. Nenhum estudo poderia existir sem a bênção do poder central. Nenhuma descoberta serviria à humanidade, apenas ao império. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Como seria o mundo se a ciência tivesse sido, desde o início, um instrumento de dominação em vez de curiosidade? Será que o progresso teria sido acelerado ou esmagado sob o peso do controle absoluto? Porque enquanto a Mesopotâmia unida decifrava o movimento das estrelas, outras civilizações sequer teriam a chance de nascer. O que na nossa história se tornaria a filosofia grega, a geometria egípcia, a medicina indiana. Tudo isso poderia nunca existir. Um só centro de saber, uma só verdade científica. O mini-clímax se ergue diante de nós. Um império que acreditava governar até o tempo. Um povo que se via não como parte do universo, mas como seu mestre. E quando uma civilização acredita que pode dominar até mesmo o futuro, as consequências ultrapassam qualquer limite humano. Mas ninguém podia imaginar o que viria em seguida. Porque a busca por poder eterno sempre desperta forças que nem mesmo os maiores impérios podem controlar. E é exatamente essas forças que veremos na próxima parte. Nenhum império é eterno. E mesmo um império unido, que governa terras, céus e corações, carrega em si as sementes da própria ruína. A Mesopotâmia unida havia se transformado em um colosso. Seus exércitos marchavam como tempestades, sua religião silenciava os deuses rivais, sua ciência decifrava os astros. Mas, quanto maior a muralha, mais profundas são as rachaduras que se escondem em sua base. Os povos conquistados, obrigados a adorar deuses estrangeiros, começariam a murmurar nas sombras. Tradições apagadas não desaparecem, sobrevivem em segredos, em cânticos sussurrados, em rebeliões silenciosas. E quanto mais o império tentava sufocar essas vozes, mais elas cresciam. Dentro do próprio poder central, outra ameaça surgiria. A ciência, antes instrumento de dominação, começaria a levantar perguntas perigosas. Se os astros seguem leis que nenhum deus pode mudar, então até que ponto os governantes eram realmente divinos? A mesma astronomia que servia para legitimar o trono, agora começava a corroer sua autoridade. O Império Unificado vivia de sua promessa de eternidade. Mas a eternidade é uma ilusão cruel. E quanto mais a Mesopotâmia se via como senhora do tempo, mais o tempo se tornava seu inimigo. Imagine templos erguidos para a glória eterna,
agora cobertos por revoltas populares. Imagine escribas, antes fiéis servidores do Estado, escondendo tabuletas proibidas para preservar a verdade que o império queria destruir. Imagine generais que não mais marchavam pela glória do trono, mas pelo desejo de se tornarem eles próprios reis. As fissuras não eram apenas políticas, eram espirituais, eram filosóficas, eram humanas. O colosso balançava, e diante de sua arrogância, uma pergunta ecoava pelas planícies da antiga Mesopotâmia: pode um império realmente controlar o coração e a mente de todos para sempre? Mas enquanto as rachaduras se abriam, algo ainda mais devastador começava a emergir. Porque quando o império que se acreditava eterno entra em crise, sua queda não é apenas uma derrota política, é um terremoto que pode arrastar toda a humanidade junto com ele. E esse terremoto está prestes a explodir. Na próxima parte. Todo império acredita ser eterno, até o momento em que começa a ruir. E quando a Mesopotâmia unida finalmente se quebrou, o impacto foi maior do que qualquer terremoto. As cidades, que durante séculos obedeceram ao mesmo trono, viram-se mergulhadas em caos. Babilônia ergueu-se contra Assur, Ur contra Nippur. Os povos conquistados, sufocados por gerações, aproveitaram a rachadura para revidar. O que havia sido uma muralha inquebrável, agora se transformava em 1000 fragmentos. Mas o colapso não foi apenas político, ele foi espiritual. Quando um império centraliza a fé em um único Deus, uma única lei, uma única verdade, sua queda significa mais do que a perda de reis. Significa a morte de um universo inteiro de crenças. De repente, milhões se perguntavam: se os deuses que nos prometeram eternidade não puderam salvar o império, então o que é sagrado de verdade? O vazio espiritual abriu espaço para algo inédito: dúvidas. E dúvidas são sementes perigosas. Filosofia, heresias, cultos proibidos começaram a brotar das ruínas. A ordem absoluta, que havia controlado céus e corações, desmoronava diante da força indomável da imaginação humana. E aqui está o paradoxo. Quanto mais absoluta a ascensão de um império, mais devastadora é sua queda. As bibliotecas arderam, as tabuletas se perderam no pó. A ciência, que antes servia ao trono, se dispersou em fragmentos, carregada por fugitivos, por rebeldes, por mercenários. E assim, o mundo inteiro foi afetado. O Egito, a Anatólia, as terras do Levante, todas sentiram o choque. O colapso da Mesopotâmia unida não foi o fim de uma civilização. Foi o início de um vazio, um abismo onde novos impérios, novas religiões e novas ideias teriam de nascer para preencher o espaço deixado por aquele colosso caído. Mas o que nasce das cinzas de um império que se acreditava eterno? O que a humanidade aprende quando vê que nem mesmo os deuses podem proteger a arrogância dos homens? A resposta está no último capítulo dessa jornada. Um fechamento sombrio e inevitável, que você verá na próxima parte. E se a Mesopotâmia tivesse permanecido unida? Talvez o mundo tivesse conhecido um poder absoluto desde o berço da história. Talvez tivéssemos vivido sob uma única lei, uma única língua, uma única fé. Um império que controlava o tempo, os céus e até a alma humana. Mas a lição desse universo alternativo é sombria. Porque quanto maior o sonho de eternidade, maior o vazio quando ele se desfaz. O colapso da Mesopotâmia unida não seria apenas a queda de cidades, seria a queda da própria ideia de perfeição. E aqui nasce a reflexão inevitável. Talvez a fragmentação,
o conflito e até a dor tenham sido necessários. Foi a diversidade de povos, culturas e deuses que permitiu à humanidade criar mitos diferentes, filosofias variadas, religiões plurais. Foi a imperfeição que nos deu liberdade. Foi a instabilidade que abriu espaço para a imaginação. Se a Mesopotâmia tivesse permanecido unida, talvez não houvesse Grécia, não houvesse Roma, não houvesse cristianismo ou islamismo, talvez não houvesse renascimento, revoluções ou democracias. Talvez a humanidade tivesse vivido em silêncio, sob a sombra de um único trono. Esse é o paradoxo do esse. Na busca pela eternidade, o Império teria pagado justamente aquilo que nos torna humanos: a capacidade de discordar, sonhar e reinventar o mundo. E assim, o eco da Mesopotâmia, unida, permanece apenas como um fantasma. Um aviso escondido nas páginas que nunca existiram. Não há poder que dure para sempre. E talvez seja exatamente essa fragilidade que nos mantém vivos. Agora, eu pergunto a você, o que é mais valioso? A ordem eterna de um império ou o caos criativo da diversidade humana? A resposta não está na história, mas em você. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa viagem entre realidades. E se deseja continuar explorando universos paralelos onde nada é impossível, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada esse é um portal para um futuro que nunca existiu, mas que poderia ter mudado tudo. Porque história não é apenas o que aconteceu, é também o que quase aconteceu e o que poderia ter acontecido.